lembrando lá de João, né? O Senhor tem um caminho projetado. Ele projetou o caminho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, caminho de quê? Da eternidade. Caminho de quê? Da onde Ele veio. E no Evangelho de João também ele diz que ele sabia de onde ele tinha vindo, o que estava fazendo e para onde estava indo. E o centro do que interessa no universo da minha vida e da sua e de tudo, as pessoas não percebem, mas é que Jesus veio para quê? Para que eu pudesse ter uma vida transformada, uma vida mudada, para que pudesse justamente seguir esse caminho, né? E chegar à vida eterna. Isso é que é vida. Aqui nós somos passageiros, né? E no 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: e se alguém, 5,17, e se Paulo fala à igreja de Corinto, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Amém. Porque Tomé perguntou assim, né? Senhor, nós não sabemos para onde ir. Porque só enxerga o caminho de Jesus quem verdadeiramente por dentro Jesus habitar dentro de nós. Quem verdadeiramente o Espírito Santo conduzir. Quem verdadeiramente aceitar as palavras de vida eterna. Aqui, o apóstolo Paulo diz, se alguém está em Cristo. Lembra que a gente tem batido nessa tecla? Que Jesus falou, se as minhas palavras permanecerem em você, e eu permanecer também, aí, meu amigo, pedireis tudo. Ou seja, é questão de relacionamento com Deus. Em Cristo Jesus. E aqui fala, se alguém está em Cristo, nova criatura. Ou seja, criatura. Pega essa palavra, vocês já pensaram nisso? Criatura. Vem do quê? Do criar. Deus, lá no Jardim do Éden, né? Segundo Gênesis, criou o quê? O homem. Depois criou a mulher. E daí vem, nós fomos criados por um Deus. E aí ele viu esse homem e essa mulher pecaram, a ponto de ter que mandar o seu Filho Jesus Cristo, o único sem pecado, para morrer por nós, a terra estremecer, o sepulcro se abrir, porque não havia condenação para ele. E ele venceu a morte, 3 dias, passou lá, pegou a chave da nossa vida, ressuscitou, e hoje, apareceu para... A misericórdia de Deus é tão tremenda, que ele apareceu no meio dos homens para ver assim, homens, tem relatado, a história, não só a Bíblia, mas a história relata, homens viram Deus, Jesus ressuscitado. Mas aí, o que aconteceu? Qual foi a função dessa ressurreição? Eis que libero sobre vós o meu Espírito. E esse Espírito Santo, vou deixar aqui, para fazer o quê? Para recriar, porque sem Jesus, uma vida sem a salvação em Cristo Jesus, sem a confissão em Jesus,
o que acontece? Não verá a glória de Deus. E aí deixa essa criação, né? A criatura, esse Novo Testamento foi escrito no grego, vem de criar. E aí se você está ligado, você está entendendo. O que o Espírito Santo tem o poder, ele me deixou, olha que coisa linda, meu Jesus. Ele deixou o poder para que eu possa ser recriada nas minhas bases emocionais, espirituais, físicas, tudo sendo novo. E ele deixa, né, tantas coisas escritas. Ele diz, tudo que é puro, tudo que é novo, tudo que é de boa fama, tudo que traz paz, nisso pensai. E ele fala lá em Colossenses, se és que estás crucificado em Cristo Jesus, pensai nas coisas do alto. Ou seja, nós temos que ser uma nova criação. Até que ponto? E hoje é um dia da gente pensar que Jesus está voltando. Até que ponto? Até que ponto dentro de mim eu já senti? Até que ponto dentro de você já sentiu, né, que a vida, né, não corria do jeito que você esperava? E quando você encontra o Senhor Jesus, ele começa a mexer em determinadas situações e você fica, hã? A ponto de a gente poder dizer, né, nessa nova criatura, a gente poder dizer aquilo que a gente canta, né? Não sei porquê, não sei onde, mas eu já sei que ele vai fazer. Porque agora, o que habita em mim está no céu me sustentando, me preparando para a nova morada de João 14. Está dando para pegar? Está nos preparando para uma nova morada. E só vai entrar para essa nova morada quem o Senhor Jesus olhar, quem Deus olhar e falar para o filho, filho, está justificado? Isso se chama justificação, ser justificado pelo sangue. Não, pai, esse justificou o meu sangue sobre a vida dele, se deixando ser formado através do Espírito Santo de Deus, uma criatura nova. E para o mundo sendo uma nova criatura. A Bíblia, quando a gente bota assim, nova criatura, podia ser uma criatura que Deus fez e agora ele moldou de novo. Como o Rael está vindo. Não, é nova criatura. Ou seja, a criatura tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E as coisas antigas já passaram. Uma vez eu estava... tempo que eu viajava. Ali no centro ali, tem uma loja de viagem, né? Eu vi escrito assim, vamos viajar, sai porque sai dessa vida normal, porque você vai encontrar a novidade de vida que você esperava. E eu olhando ali, desculpa, olhando ali e tal, aí eu tô vendo duas pessoas conversando e dizendo, para que eu vou viajar? Eu vou sair daqui, vou para... Acho que ele estava perguntando Porto Seguro, por isso que eu prestei atenção. Eu vou sair daqui, vou para lá, mas vou levar o principal, sou eu. Ou seja, aquilo que tinha que ser deixado aqui,
deixa para trás os seus problemas e vai viajar. Aí quando volta, vem a fatura, cartão, né? Você mesmo. Você mesmo. Pega os problemas de volta. Os problemas de volta. Porque você está entendendo como é que o Senhor faz? Olha só, você vai fazer uma viagem. Ou seja, nós estamos fazendo uma viagem. Nós somos forasteiros. E Ele quer nos aperfeiçoar para a gente concluir a viagem, chegar na eternidade, ter a nossa morada, ter o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo testificar junto ao Pai que somos filhos de Deus, amigos de Deus, redimidos pelo sangue do Cordeiro, para sermos uma nova. A criatura continua. Porque se fosse criatura nova, tinha que fazer uma outra criatura. Não. Precisam te matar para ser novo, não. É uma coisa nova que vai entrar dentro de mim. Deu para entender? É uma coisa nova que vai entrar dentro de mim. Que vai me fazer, assim, entender que a vida, muitas vezes, não é o que nós esperamos. Quantas situações, meu Deus, depois que a gente passa determinada idade, então que a gente começa a enxergar, parece que Deus já prepara tudo, né? Deixa a gente novinho, cego. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, assim, vai fazendo, vai fazendo. Depois chega uma certa idade. Não, aí é pro senhor. Eu disse vai fazendo bandadeira, bandadeira. Vai arrebentando a boca do balão por aí. Quando chega uma certa idade, você fala, meu Deus, como eu não atentei que um dia eu chegar nessa idade, meu Deus. E aí? Igual passou, né? Aí o estrago tá feito. Sim. Né? Quer ver? Às vezes eu fico pensando, eu falo com o Júnior, ai meu Deus do céu, eu não pensei na hora, nem Deus me alertou, que eu ia ficar velha e subir escada. Aí que eu nunca gostei de fazer casa no alto, só no baixo já pensando na manhã. E Desde que quiser fazer, fazer. Seu Adilson, se eu fosse fazer uma casa hoje, claro que eu não vou fazer, porque minha casa já está sendo feita aqui dentro, lá em cima. Aí, o que acontece? Eu faria assim, plana, assim, com os quartos com a varanda, todo mundo saindo, para não precisar todo mundo encontrar no corredor. Igual uma casa de fazenda que eu fui. Aí, né? Aquelas aberturas assim, né? Abertura aqui, abertura ali. E vai primeiro, relaxa e vê a natureza. Depois vai conversar com o outro. Porque agora você não tem que ter cuidado até para conversar, né? Em casa. Conclusão, plano, né? Agora eu falo com o Juju, eu não pensei nisso, rapaz. Ainda mais eu, né, que herdei essa coisa de osso. Meu Deus. Aí eu vou subir. Olha o que eu já caí daquela. Teve uma que eu fiz uma volta, que eu lembrei bem que eu assisto filme. Eu segurei assim, fiz assim, com o meu corpo, para poder ver se caía de lado, que eu fico vigiando o jogador como cai, porque eles aprendem a cair, né? Aí como cai, mas não teve jeito, Sérgio. O Botafogo aprendeu muito, desceu o Vasco late, eles aprenderam até demais. O senhor não abusa não, o senhor não abusa não. É verdade. O senhor não abusa não, o senhor é um só, tô falando, hein? Ó, Não, mas nós estamos igual. tá bom. Mas minha filha, quando eu fui ver, Sérgio, eu tava com a cara na poeira. Porque o cesto de lixo estava bem em cima. E tudo que estava na minha mão, paf, fez um barulho. Júnior veio correndo, me levantou. Olha, eu fiquei dias, minha filha. Aí agora eu subo assim. Não, velho.
Aí eu falei assim, meu Deus, a gente não pensa. Ainda faz uma curvinha. Mas eu falei assim, Jesus. Mas aquela curva é que quebra, tá? Porque senão, se fosse direto, você... Ela fosse direto, só podia botar uma elevadorzinha nela, mas... Uma gordinha. Não, tem elevador para escada agora reto. Tem. Mas para turma não. Agora tem Mas é a minha pena que Agora tem da fraqueja, Shopee. entendeu? Eu tenho problema, mas agora já tá melhor, já tô melhor. Para com isso, Glaucio. Mas a senhora pensasse... Não penso em nada. Acabou. Dava carne de ser para mãe. Não, acabou, meu filho. Não penso em nada. Eu quero pensar agora que eu sou uma nova criatura. Se eu não for subir agora, manda a engenheira passar o cinturão aqui da senhora e ela ficar lá em cima, aí vai puxando. Você não cair, Mas também não é isso não, gente. Eu acho que eu não estou esperando direito. Que isso? Aqui, ó. Aqui tá funcionando. É pequeno. Não, é pra não cair, pastor. É pra não cair. Não, são curtas, tudo bem. Mas ainda faz, ó. É pequeno, mas é pedaço, né, pastor? Minha casa tem 2 degraus. O nome de Nelson Então, Neto. ela tem 2 metros para chegar na minha varanda, que é a minha casa mais baixa. Aí, quer dizer, eu estou fazendo uma rampa, e o nome da rampa se chama Chega Mais Rápido Chegar na Minha Casa. Por quê? Porque tem um degrau ali, o degrau é uma pancada que era na sala. Rápido, você bate e chega mais rápido de casa. Então é assim. Mas agora eu tô com cuidado. É porque eu não tinha cuidado, me achava assim, Agora poderosa. mesmo, quando eu vim pra cá. Mas é a coisa da vida, irmão. Era uma pancada que era na cozinha. Assim, Mas, irmão, é coisa da vida. É Deus Você não falando abre assim, dentro ó. de casa. Você não é essa bola toda, não. Cai. Aí fica no dente, só que eu esqueço. Aguenta tudo. Amém? Aí, o que acontece? Voltando à nova criatura. A gente não pode dar mole pra vocês, né? Meu Deus. O que acontece, gente? Que eu acho isso mal barato quando eu fico pensando nessas nuances, nesses detalhes de Deus, através de Jesus, da sua misericórdia, da sua palavra, que Ele nos delega, né? Como nós estávamos falando, às vezes a vida não corre como a gente pensa, né? E aí nós temos, quando a gente volta para a palavra de Deus, como a gente leu no Salmo, as pegadas do Senhor, a graça e a verdade se juntam, e as pegadas do Senhor e a justiça do Senhor é tremenda. E aí muitas vezes nós temos que começar a entender no nosso raciocínio mesmo, pensar, não só sentir, não, pensar mesmo e fazer o nosso esforço em direção a quê? Em direção às verdades de Deus. Como nós falamos em Colossenses, né? Se és que estás crucificado em Cristo Jesus, pensai nas coisas lá do alto. Com o que Gálatas fala, né? Como fruto do Espírito. Aí que está a diferença. É nova ou você continua sendo aquela criatura que nasceu do ventre da sua mãe? Né? Porque a obra da carne, você vê que a carne é obra, ou seja, eu faço, que a terra é do homem. Salmo 115. Os céus são os céus do Senhor, a terra deu ele aos filhos dos homens. Eu faço, eu posso fazer. Você podia decidir, se o Espírito de Deus não trabalha, a favor de lá, né? Se o Espírito de Deus não trabalha, mas olha, você poderia decidir, não, vou ficar em casa, ninguém tem nada com a minha vida, né? Mas aí o Espírito de Deus entendeu que precisava, né, de intercessão, precisava de oração, que precisava de buscar mesmo as coisas de Deus. O que acontece? A nova criatura ouve, e aí o fruto do Espírito
que é a bondade, a misericórdia, a mansidão, tudo lá, está tudo escrito. E a obra da carne, a minha obra, a obra que meu corpo, a minha mente, que nasceu do ventre da minha mãe, foi educada por aí, se não tivesse encontro com Jesus, se não tiver crendo em mim, crendo em Deus, que o Senhor foi preparar um lugar e que essa trajetória acaba e nesse lugar só entra uma nova criatura, eu começo, tá aí, ó, na prostituição, bebedeira, adultério, safadeza, homicídio, tudo que tá aí. É a criatura que está fazendo. Criada por Deus. Mas dado o livre-arbítrio de agir conforme for. Mas que nesta noite, em nome de Jesus, possamos ter um aperfeiçoamento, um reconhecimento. Está faltando mesmo. Tem muita pregação por aí, muita gente falando para entender só a parte de alma. Eu peço a Deus que sempre nos oriente a lembrar da pessoa do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. E o nosso esforço tem que ser direcionada nas coisas do Senhor Jesus, na nossa vida. Para poder entrar. Você sabe o que vai acontecer? Não. Aí, esse piloto, esse jogador aí, ó. Garanto que ele trocava o Lamborghini dele pelo meu velhinho. Mas tá lá. Morreu os dois, né? Os dois. Dois irmãos. Não pode nem abrir o caixão. Torradinho. Dinheiro. Muito dinheiro. 11 dias de casado. Eu já tava casando há muito tempo, 3 filhos. Já era criatura. Já tinha. Eu vi no celular 3 Três crianças. Entendeu? O mundo favorece isso. Garanto que ele era invejado por tantos jovens. As meninas invejavam tanto essa esposa. Né? Pô, tá com cara. Fazia, acontecia. E agora? Que nem um cara pega um carro, pega uma casa boa, vai trocar em carro. Ah, não quero carro, porque o carro vou arrumar a mulher, vou tudo, ele arruma a morte pra ele rápido. Isso aí. Aí fica sem casa, sem carro. Não, porque carro é o dinheiro andando, né? Eu acho que carro é tudo na vida. É bom, mas Tudo na não vida. tá sobrando, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Estou dizendo que não seja bom, mas tudo tem que ter um equilíbrio, né? E tudo tem que ter uma visão de que temos que ser novas criaturas em Cristo Jesus. E as boas novas do Evangelho veio para nos trazer isso, gente. As boas novas do Evangelho, que é a palavra de Deus, deixa uma mensagem bem clara e cheia de verdade. Bem clara, com uma luz do sol. E cheia de verdade, de esperança. Nós temos que ficar nós não temos que ficar do jeito que nós conhecemos a Jesus. Nós temos que andar de fé em fé, Paulo fala isso, e de glória em glória. Nos aperfeiçoando. Porque uma pessoa com 50 anos, um procedimento de uma pessoa de 30, é um palhaço. Né? A gente fala, tá vendo? Você imagina a gente num relacionamento com Deus. Conheceu Jesus hoje, daqui a 10 anos tá a mesma coisa, cresceu. E é isso que Paulo fala, ele diz assim, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
Que coisas são essas? Que bênção essas coisas. Que dentro. Aí eu tenho que demonstrar que o Espírito Santo está agindo na minha vida, gente. Aí que eu tenho que demonstrar que o Espírito de Deus está ali. Ah, todo mundo conhece esse versículo. Mas vocês já pensaram nisso? Que é nova. Eu continuo sendo eu, Cláudia. Você continua sendo você, Cláudia. Mas eu tenho que demonstrar ao mundo que eu sou diferente. Que se eu começar a fazer as coisas que todo mundo faz aí, qual a diferença? O que tem de diferente nisso? E o Senhor Jesus avisa lá em João 14. Olha, eu sou o caminho também, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse? É a própria palavra. Que caminho é esse? É aquilo que Deus deixou para nós. Que caminho é esse? É que quando estamos em Cristo, Paulo faz essa promessa. Quando estamos em Cristo, o que é? Somos transformados. Quando estamos em Cristo, somos nova criatura. E eu tenho que demonstrar. Ah, Deus vê o meu coração. Tá bom. Então fica. Aí você está caminhando aqui, você pensa que é fulano, mas um coração do outro. Ninguém fez transplante aqui? Já fez? Não, né? Então, como é que vai reconhecer que é fulano? Não. Com atitudes, com procedimentos, com a leitura da palavra de Deus. Ah, mas Glaucio, como é que eu vou saber? Estudando e lendo a palavra de Deus. Que o Senhor possa, né, nos transformar no meio do comum, no meio do normal, no meio do dia a dia, rejeitando as coisas erradas, que seja errada para Deus. E às vezes tem coisa certa aqui, mas Deus Deus não quer. Se Deus não quer, melhor, né? Porque para lá a gente vai. Ou você não tem esperança de ter uma casa na eternidade? Eu tenho. Eu espero. Eu quero ver os meus. É a minha esperança, querido. Não é? Porque senão vai ser o quê? Nós vamos ter uma vida cristã enfadonha. Aí sim, as pessoas desistem do evangelho. Ah, para que ir na igreja e tal? Faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz. E aí o que acontece? Aí sim, quando o Espírito de Deus, vou para o Pai, mas deixo-vos o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus regula a nossa vida, nós nos tornamos, sim, novas criaturas. Eis que tudo se fez novo. Amém. O que precisa ser novo na nossa vida nessa noite? Para pensar, né? Porque em Cristo nós podemos dedicar agora. Somos novas criaturas. Dedicar em Cristo, que é o novo em mim. Dedicar o quê? Os meus propósitos agora. Uma vida nova, uma vida separada, renovar o nosso compromisso com o reino. E nós não precisamos ficar do jeito que nós estávamos, como aqueles dois que estavam conversando lá no coisa. Aí a gente pode sair de um lugar para o outro, porque eu não vou estar levando mais os meus problemas. Eu vou estar indo, mas Cristo em mim é a esperança da vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E no livro de Gálatas, capítulo 6,
Logo assim depois de Coríntios. Gálatas capítulo 6, versículo 15, diz: porque nem a circuncisão é coisa alguma, que era a marca do judeu, né? Nem a incircuncisão, ou seja, nem os gentios que não faziam. Isso importa. Mas o ser nova criatura. E a todos quanto, Paulo fala, e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, presta atenção, não é para todo mundo não, é para quem anda em conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aleluia! Que o seu andar, segundo as regras do meu Senhor, segundo a palavra do meu Jesus, segundo a esperança que eu tenho de ver a glória de Deus, ver o seu rosto, ouvir a sua voz, audivelmente, ver a sua face, ver a sua glória, deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, eu vou estar assim, paz e misericórdia. Ai, meu Deus do céu. Quem é que não precisa de paz e misericórdia na sua própria vida? Lembro que eu vou voltar a falar o que a gente entende de misericórdia no grego que fala aqui, né? Que graça é aquilo que nós não merecemos, mas recebemos. Misericórdia é aquilo que nós merecemos, fizemos de errado. Mas o Senhor trava aquilo, fala, não. Esse segue, esse me segue. Esse é uma nova criatura. Esse anda segundo a minha regra. No futebol, se você não andar segundo a regra, cartãozinho vermelho, cartãozinho isso, cartãozinho aquilo. Se você não andar na regra do trânsito, multa, não sei o que, papá. É assim a vida. É assim a vida. E muito dessas desgraças que tem tido na vida aí, é porque as pessoas estão ultrapassando a regra. Regra de filho e mãe, regra de filho e pai, de irmão com irmão, de esposa com esposo. Por que tanta violência? Ultrapassando regras. Mas em nome de Jesus nesta noite, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no meu coração e no seu. Como diz no versículo 18 de Gálatas, que a graça do nosso Senhor Jesus seja, irmãos, com o vosso espírito lá dentro. E aí a graça, o Senhor vai estar sempre nos guardando, recebendo. Nós não merecemos, mas Ele nos dá. Amém, queridos? Amém. Então, que nós possamos dedicar os nossos propósitos ao Senhor e renovar o nosso compromisso com as coisas de Deus, porque em Cristo, com o reino de Deus, porque em Cristo nós somos nova criatura e nós não desfaleceremos. Não desfaleceremos, mas venceremos, porque o Senhor foi preparar moradas para nós. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Feche os seus olhos. Nós não vamos aceitar mais a vida como algo comum, enfadonho, nada. Nós vamos aceitar a vida como algo que se renova a cada dia. Que se renova porque Cristo habita em mim. Porque os ganhos materiais podem ter nos deixado frustrados. As ações humanas, carnais, podem ter nos deixado frustrados. Mas o Senhor nos convida essa noite a sermos nova criatura.
Porque é para que a paz de Deus e a misericórdia de Deus e a graça do Senhor esteja suprindo aqui dentro do nosso espírito. E aí, meu irmão, aí não tem para ninguém. Porque o espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, a sua vida não vai ser mais enfadonha. A sua vida vai ser levada a você falar, peraí um pouquinho, Espírito Santo, me dirige. O que eu faço com isso? Senhor, me livra do mal, me livra das situações. Senhor, todas as decisões erradas, nos perdoa nessa noite, porque o universo está girando em torno da volta de Jesus. O que está equilibrando isso tudo é o poder criador de Deus. Deus é o criador, é o Jeová Elohim. Gênesis 1. No princípio não tinha nada. Mas ele disse, haja luz. E houve luz. E o Senhor quer dizer na nossa vida, haja vida nova. Haja nova criatura. E se eu o receber, nova criatura, eu vou ser uma vida nova transformada. Uma nova criação de Deus. Um indivíduo transformado pela fé em Cristo Jesus. Que nessa noite você possa receber mesmo essas mensagens de boas novas e que a mensagem clara de Jesus, cheia de esperança, possa dizer para você, mudar é possível. Mudar é possível. Mudar é possível. E eu quero mudar. Porque nós vamos ouvir a voz do Eterno sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para terminar. Senhor, faz tremer a voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta. Oh, meu Deus! Não consegue descansar. Oh, Deus! Muda a nossa vida. Segundo o teu padrão, ó Pai. Tua voz, Senhor. É cheia de majestade. Ela aponta a direção. Dissipa toda confusão. Oh, meu Deus. E traz luz na escuridão. Traz essa luz sobre a nossa vida nessa noite. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Oh, meu Deus, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. A voz é livramento no meio do tormento. A voz é tudo. Senhor, vai mudando a nossa vida. Queremos ser uma nova criatura. Não desfalecer diante de tantas coisas que o mundo tem, Senhor, colocado, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tua voz é tudo. Meu Deus. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Espírito de Deus,
Fale conosco, Senhor, durante esta semana, Pai, direcionando uma nova caminhada, tornando o Senhor uma pessoa aprazível da morada do Espírito de Deus. Eu morro se eu não te ouvir, eu mereço, sua voz é livramento no meio do tormento, a voz é tudo. Ecoa a tua voz, Senhor, sobre a nossa casa, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, Senhor. Ó Pai, sobre as nossas emoções, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, Senhor, sobre o Brasil. Ecoa a tua voz sobre esse projeto, Senhor. É tudo. Oh Espírito de Deus, Chicabana Soba Lavanaracamai. Oh Deus, fala, Deus, dirige-nos durante esta semana, Senhor. Queremos ser filhos melhores. Queremos ser filhos melhores, como os pais aqui desejam que os seus filhos melhorem. Queremos ser filhos melhores para ti, Pai da misericórdia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre sendo o teu andar. Deus, fala, Deus. Sinta-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. É a Antioquia que está dizendo, Senhor. Pega atento ao teu andar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu mereço. Tua voz é de livramento no meio do tormento. Tua voz é tu, Senhor. Quantos aqui têm decisões a tomar durante esta semana? Senhor, em nome de Jesus, tu possas estar, Senhor, agindo através dos médicos, através, Senhor Deus, das situações que eles têm que escolher. Ó Pai, em nome de Jesus, da justiça, ó Pai, dos remédios, Senhor, em nome de Jesus. É tu, que a tua voz seja tudo o que temos que viver nesta terra, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, leva-nos em paz debaixo da tua graça. Leva-nos em paz para os nossos lares. Livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor Deus, da vida enfadonha sem a tua santa presença. Queremos que o teu Espírito Santo nos conduza. Ó Pai, que a graça, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Senhor Deus, e as consolações do amado e querido Espírito Santo de Deus, esteja dirigindo a nossa vida, a nossa casa, os filhos, os netos, bisnetos, Senhor Deus, o trabalho de cada um, Senhor, ao andar pelas ruas. Senhor, sejamos luz no meio dessa escuridão toda nessa terra. Eu creio em Ti, Senhor, que Tu nos guardarás na saída e na entrada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Cristo em nós. Amém.